Hoje, nessa aula, nós vamos ver os gráficos da função seno, cosseno e tangente. Para isso, nós vamos recordar um pouco sobre o ciclo trigonométrico e os seus valores do seno, do cosseno e da tangente. Olha, aqui eu tenho o ciclo trigonométrico e eu tenho aqui o raio. Daqui, ó, desse ponto até aqui é 1, desse ponto até aqui é 1, aqui é menos 1 e aqui é menos 1. Voltando aqui no 360, e o zero tem o mesmo valor. É o valor do raio. O que nós vamos ver, então? Nós vamos ver o valor do seno. Tá vendo que o seno está aqui no eixo Y? E o zero está no eixo X? Então, eu vou trazer o meu ponto aqui, ó, do seno até o zero, para me encontrar aqui com zero. Então, o seno de zero é zero, porque é uma projeção do eixo. O de 90, o seno de 90 é 1. O seno de 90 é 1 porque o seno está aqui no eixo Y. Daqui até aqui é 1, é o raio, seno de 90 é 1. De 180, aqui está no eixo X, então eu vou trazer o seno para o eixo X, então vai dar na origem. Então, o seno de 180 é 0. De 270, olha aqui, eixo Y, essa distância daqui até aqui, menos 1. E de 360 é 0. É 0 porque o seno nós olhamos no eixo Y. O cosseno olhamos no eixo X. Esse é o eixo dos cossenos. Então, o cosseno de 0 é 1. Essa distância, cosseno de 0 é 1. Cosseno de 90, ó, 90 está no eixo Y. E o eixo dos cossenos é o X, na projeção. Então, o cosseno de 90 é 0. O cosseno de 180, ó, eixo X, menos 1 para a esquerda. 270 é 0. Por que 0? Porque o cosseno nós olhamos no eixo X e 270 está no eixo Y. Então, a projeção daqui até aqui vai dar 0. 360, 1. A tangente é o seno dividido pelo cosseno. Então, se eu tenho seno de 0, que é 0, e o cosseno 1, 0 dividido por 1 vai dar 0. Então, a tangente de 0 é 0. A tangente de 90 não existe, não é definida, porque vai dar 1 dividido pelo 0, porque o cosseno de 90 é 0. Então, não é definida. 180, 0. Porque é 0 dividido por menos 1. Então, a tangente de 180 é 0. De 270 não é definida, porque a tangente, olha, é paralela. Ela não encosta no eixo X e é seno dividido pelo cosseno. Se é seno dividido pelo cosseno e o cosseno de 270 é 0, então ela não é definida em 270 graus. E de 360 é 0, porque é 1 dividido por 0. Então, eu tenho tangente de 0 é 0, 90 não é definida, não existe, 270, 0, 180, 0, 270 não é definida, 360, 0. Aqui eu tenho a tabela. Seno de 0 é 0, cosseno de 0, 1. Tangente 0, porque é 0 dividido por 1, que vai dar 0. Seno de 90, 1, cosseno de 90, 0. Tangente não existe, ó, 1 dividido por 0, não existe, não é definida. Seno de 180 é 0, cosseno de 180 menos 1, tangente 0, 0 dividido por menos 1, 0. Seno de 270 menos 1, cosseno de 270, 0, tangente não existe, que é menos 1 dividido por 0. Seno de 360, 0, cosseno de 360, 1. 0 dividido por 1 vai dar 0. Aqui eu tenho os valores do seno, do cosseno e da tangente. Agora vamos para os gráficos. Ó. O gráfico da função seno, f de x igual a seno de x. Olhando aqui o gráfico, ó, o que eu vejo? Seno de 0 é 0. Então, o gráfico do seno sai do 0. Aí, o seno de 90 é 1, passa pelo 1. Seno de 180, 0. Seno de 270, menos 1. E o seno de 360, 0. Então, o gráfico do seno, ele faz essa curva saindo do 0. O período é de 2π. Ele é crescente aqui, ó, no primeiro quadrante
e no quarto quadrante, e do segundo até o terceiro, a função é decrescente. A gente consegue perceber que ela está decrescendo. Então, crescente no primeiro e no quarto, decrescente no segundo e no terceiro. E o período é de 2π, cada 2π ela começa a repetir. E a imagem é esse intervalo aqui, ó, de -1 até 1. Lembrando, o gráfico do seno sai do zero. Gráfico da função cosseno. Olha, aqui eu tenho o gráfico da função cosseno. Os valores estão aqui, ó. Cosseno de 0 é 1, cosseno de 90, 0, 180 menos 1, 270, 0, 360, 1. Então, o gráfico do cosseno sai do 1. E o período é de 2π. Ele é decrescente no primeiro e no segundo quadrante. No terceiro e no quarto, ele é crescente. Então, e o intervalo da imagem é de -1 até 1. Período de 2π, isso quer dizer que a cada 2π ele começa de novamente, tanto para a direita quanto para a esquerda. O domínio são os números reais. A função tangente, olha, a função tangente é diferente. Ela não é como o gráfico do seno e do cosseno. Então, a tangente é crescente em todos os quadrantes do círculo trigonométrico. O domínio, ó, x pertence aos reais, tal que x seja diferente de 90 graus, π sobre 2, mais k vezes π. E k pertence a z. A tangente não é definida, nem em π sobre 2. Então, eu tenho aqui, ó, a tangente, ela é esse gráfico que o período dela é de π. A cada π ela começa a crescer, ela não passa pelo eixo y, não passa, ela tende a encostar, mas não ultrapassa. Então, o gráfico da tangente é um gráfico diferente. Aqui nós podemos comparar os três gráficos, olha. O gráfico da função seno sai do 0, do cosseno sai do 1 e a tangente é diferente. O gráfico da tangente é diferente do gráfico do seno e do cosseno. Ele tem um período de π e não toca o eixo y. Ele tende a encostar, mas não encosta, porque no π, aqui no eixo y, não é definida, não existe um valor. Por isso que a tangente é diferente. Então, se você for identificar um gráfico do seno, olha, o seno sai do 0, o cosseno sai do 1 e a tangente é diferente. Bons estudos e um bom dia!